Requisitos de aposentadoria do servidor público e tema 1207 da STF. O que esse tema 1207 da STF vai definir nos requisitos? Então, eu estou muito contente, tá? Porque essa decisão, esse tema do STF, ele vai ajudar muitos servidores públicos, vai garantir direitos que estavam esquecidos aí de pessoas que tiveram suas classes rebaixadas. Portanto, você, servidor público, preste muita atenção nessa live, que essa live vai mudar a aposentadoria de muitas pessoas que já estão aposentadas e a perspectiva de quem ainda não se aposentou. Então, vamos lá. A primeira questão que eu preciso falar para vocês é os requisitos para a aposentadoria dos servidores públicos. Os servidores públicos, eles têm requisitos a mais para a sua aposentadoria. Quais são esses requisitos? Primeiro, ele terá que ter tempo de contribuição, idade, a depender da aposentadoria que esse servidor se enquadra. Então, nós temos a aposentadoria voluntária, aposentadoria especial, aposentadoria do professor. A depender dessa aposentadoria, ele vai ter que atingir os requisitos estabelecidos pela legislação. Lembrando que os servidores públicos são resguardados pelos seus estatutos, né? Então, cada estatuto do município, do estado ou da federação vai observar os requisitos de aposentadoria. E lembre que nós tivemos uma reforma, né? Alguns municípios ainda não alcançaram essa reforma, mas tudo isso influencia na realidade desses servidores para cumprir os requisitos de aposentadoria. Nós temos várias lives aqui no canal que falam sobre esses requisitos, mas hoje eu quero focar em dois requisitos que, inclusive, são diferentes dos requisitos do regime geral de previdência. Quais são esses requisitos? O primeiro requisito é o requisito de prestação de serviço público, o tempo de prestação de serviço público, em alguns casos 10, outros 15, alguns 20, né? Na reforma aí, alguns regimes ficaram com 20 anos, outros com 15, também vai depender muito da localidade que você está. E o outro requisito é 5 anos no cargo da aposentadoria. Por que esse tema 1207 ele muda o requisito? Ele não muda o requisito. Ele pacifica o entendimento em relação a esse último requisito, que seria 5 anos no cargo. O que havia antes? Qual era a discussão que acontecia? Inclusive, muitos servidores me perguntavam isso, e eu sempre tive um posicionamento firmado em relação a isso, né? Eu sempre chegava, não, para mim é 5 anos no cargo, isso não influencia a classe ou nível que você está. Mas por que o STF teve que se pronunciar nesse sentido? Justamente porque vários regimes próprios de previdência, inclusive o SPPrev, que é de São Paulo, entendia que era 5 anos na classe ou no nível. E isso faz uma diferença imensa, porque se você não tivesse 5 anos na classe ou no nível, que é extremamente difícil, havia um rebaixamento da classe do nível do servidor para que ele se aposentasse, ou seja, ele perdia dinheiro. E os servidores que estão prestes a se aposentar vai na mesma medida, né? Porque aí o entendimento é esse, não, faz o rebaixamento, porque a pessoa não alcançou 5 anos na classe ou no nível. E afinal, o que é classe, o que é nível, né? Deixa eu até pegar esse cafezinho aqui para tomar. Vou explicar para vocês. Classe e nível está ligada ao plano de carreira do servidor público. Tá? Então, existem alguns locais em que um plano de carreira vai fazer a progressão qualificada ou simples, ou a progressão vertical ou horizontal. O que significa isso? A simples é aquela progressão que vai acontecendo ano a ano. Então, você vai galgando aí na sua carreira, ano a ano, pontinhos, né? Para você subir de nível, subir de classe. E aí, em alguns lugares são letras, né? De A, várias letras, e outros são nível 1, nível 2, você vai subir. Já a qualificada está ligada à profissionalização do servidor público, né? Então, o servidor fez um mestrado, fez um doutorado, tudo isso é levado até em que você vai ter ali a progressão qualificada para informar que você cresceu, né? Que você galgou mais um certificado e isso te traz uma progressão qualificada. Então, o entendimento de que a pessoa tinha que ficar 5 anos na mesma classe, no mesmo nível, ele é um entendimento absurdo. Por que ele é um absurdo? Porque é muito difícil a pessoa alcançar isso. Ao passo que o cargo, aí sim, é um entendimento plausível, né? Porque você é 5 anos no cargo de professor, 5 anos no cargo de analista,
do judiciário, vamos pensar, ou 5 anos no cargo de auxiliar administrativo. Isso é uma coisa, é o cargo que a pessoa está exercendo. O nível e classe é outra situação. Inclusive, é muito difícil, como eu já mencionei, que a pessoa fique 5 anos no mesmo nível, na mesma classe. Principalmente se a pessoa for uma pessoa ali que está estudando, que está fazendo tudo isso, porque senão a pessoa até se desanima, né? Para que eu vou estudar que eu tenho que estar 5 anos na última classe e aí eu vou ser rebaixado, tá? Então, esse é o entendimento de vários regimes próprios de previdência, e o tema 1207 falou, seguinte, parou com isso, o entendimento que é 5 anos no último cargo, tá? Eu acabei de fazer uma outra live focando ali no pessoal dos servidores públicos de São Paulo, no canal do Raio Centeno, que você sabe que é nosso parceiro, justamente porque a SPPrev é um regime próprio de previdência que tem esse entendimento. Então, se você é servidor de São Paulo, obrigatoriamente, ou você vai ter que entrar com ação de revisão, e cuidado que nós temos que cuidar aí com os 5 anos prescricionais, ou tem que entrar com mandado de segurança, que ele vai poder ser preventivo ou até uma ação declaratória, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. O tema 1207, ele ficou descrito assim: definição do período mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der aposentadoria a ser considerado quando o servidor obtiver promoção mediante acesso à classe mais elevada em carreira escalonada, aposentando-se pelas regras de emenda de Constitucional 41, 2003 ou 47, 2005, tá? Então, ficou pacificado, pelo menos para o STF, essa situação. E aí, vocês ficam sempre me perguntam, né? Tá, mas o STF definiu por que eu ainda tenho que procurar o judiciário? Justamente porque existe uma separação dos poderes, né? Os poderes são independentes entre si. Então, não necessariamente os regimes próprios de previdência vão começar a adotar esse tema, pelo contrário, tá? Pelo contrário, eles demoram aí, pela minha experiência, sempre chuto aí entre 2 a 5 anos para que os regimes próprios de previdência comecem a adotar voluntariamente esses entendimentos. Então, se você já se aposentou, tem que entrar com ação de revisional. E se você não se aposentou ainda, você precisa também se resguardar, salvo contrário, você vai ter esse rebaixamento de classe. Mas alerta, são para os regimes próprios de previdência que possuem esse entendimento, tá? Esse entendimento de que são 5 anos na classe ou nível e não no cargo. Esse é um entendimento que, obviamente, favorece o orçamento ali do regime próprio de previdência e não favorece o servidor público, o trabalhador, que galgou ali todo esse crescimento e aí, quando chegou para se aposentar, teve um rebaixamento de carreira, né? Então, essa live é para você, servidor público, que é componente de um regime próprio de previdência, que tenha esse entendimento, você tem esses direitos. Você pode pedir os últimos 5 anos de atrasado, o que vai fazer uma diferença muito interessante, inclusive na sua aposentadoria daqui para frente. Se você tem integralidade paritária, então, meus queridos, vocês sabem que é o tema que eu mais amo falar aqui quando eu falo de servidor público, a parte, né, previdenciária do servidor público. Se você tem integralidade e paridade, mais ainda, porque senão você com certeza deve ter perdido algum quinquênio, deve ter perdido algum triênio. E essa é uma preocupação de vários servidores públicos. Quantos eu escuto? Essa semana mesmo estava conversando com uma servidora pública muito querida aqui do escritório, que ela é aqui de Curitiba, né? Vocês sabem que eu estou na região metropolitana de Curitiba, e ela está esperando até abril para se aposentar justamente porque ela vai ter um crescimento de carreira, ela vai ter uma progressão simples. Sendo assim, o servidor esperava isso nesses regimes próprios, como a SPPrev, esperava galgar aí esse reconhecimento, essa gratificação, esse crescimento, e aí quando ia lá pedir aposentadoria era surpreendido dizendo que não dava para pedir, justamente porque tinha que estar 5 anos com aquela classe, aquele nível. Isso, obviamente, fere os direitos dos trabalhadores, fere o princípio da vedação do retrocesso salarial, né, que é um princípio emprestado ali do direito do trabalho, e que deve ser observado por todos os servidores. Então, vou repetir, se você é um servidor público que já se aposentou e teve rebaixamento de classe, de nível, por esse entendimento do teu regime próprio de previdência, de que deveria ser 5 anos na classe ou no nível e não no cargo,
você pode procurar esses direitos, porque o tema 1207 do STF pacificou que é 5 anos do cargo. E se você está prestes a se aposentar e sabe que seu regime próprio de previdência tem esse entendimento, você também pode entrar com instrumentos preventivos para já não ter ali no momento da aposentadoria esse rebaixamento, tá bom? Eu tô com algumas mensagens, né? Vocês sabem que o objetivo aqui do nosso canal são lives curtinhas para que vocês tenham informações, para que vocês disseminem aí todas as informações do nosso canal. Esse tema eu tô muito feliz com a decisão da STF, porque vai ajudar muitos servidores. Eu disse agora há pouco e vou repetir, ajudar não, né? Só vai trazer o direito deles, né? Só vai trazer o direito, porque o rebaixamento realmente era um absurdo. A Maria Marli sempre aqui conosco, querida, muito obrigada pelo carinho, boa tarde. A Renata, doutora Renata Piovesan, que está com vocês aqui todas as quintas-feiras agora, né? Desde ontem, iniciaram as lives dela, toda quinta-feira às 14 horas. Doutora Renata Piovesan, minha sócia aí, em março entra como sócia do escritório. Acompanhem ela também nas redes sociais. Ela traz muita informação, uma das pessoas mais experientes hoje de planejamentos previdenciários da RPPS. A Rayane sempre aqui conosco, a Bruna também, nossa querida Bruna, que cuida aqui de todas as nossas questões de marketing. Vocês estão vendo que a gente está fazendo um monte de questão de marketing aí, né? Inclusive, você é advogado ou advogada que me segue, em março, nós teremos nossa mentoria coletiva de RPPS, viu? Foram vocês que pediram e vai sair a nossa mentoria, inclusive com a participação da doutora Renata e da doutora Milena, que vai falar um pouco sobre a controladoria administrativa também na nossa mentoria coletiva, tá? Maria Marli, vamos lá, a pergunta dela. Doutora, fui professora temporária pelo Estado, não tinha desconto de previdência. Hoje sou concursado do município. Posso usar esse tempo de temporária para aposentadoria? Maria, eu não consigo entender por que não teria desconto de previdência, tá? Se não teve desconto de previdência, não sei qual foi o contrato que você teve, porque em regra, mesmo sendo contratos temporários, eles têm os descontos de previdência, tá? Então, eu preciso entender o que aconteceu no teu caso para saber se não houve, por que não houve essa contribuição. Mas, de todo modo, se houve a contribuição, você pode sim computar para a sua aposentadoria agora no município, tá? Sem dúvida. Mas eu preciso entender por que não houve essa contribuição. Você já pegou o seu CNIS, já viu se tem lá, já pediu a DTC? A DTC é a declaração de tempo de contribuição que você pede para o Estado, comprovando se houve contribuição nesse período ou não, tá? O teu caso é um caso bastante interessante para a gente saber se vale a pena ou não ir atrás dessas contribuições, tá bom? E entender por que não houve contribuição. Doutora Renata aqui de novo, falando que é uma live importantíssima. É uma live importantíssima e que traz um tema muito recente, tá? Esse é o nosso objetivo do canal. Cada vez vamos estar aqui trazendo mais informações para você, servidor público estatutário, para vocês, trabalhadores seletistas, que são aqui o tema de paixão do nosso escritório, tá bom? Meus queridos e queridas, grande beijo. Quero agradecer todo o carinho que estamos recebendo aí nas nossas redes sociais, que estamos recebendo aqui no YouTube. Tudo isso é para vocês, tá bom? Grande beijo. Até sexta-feira que vem estarei aqui com vocês. Tchau, tchau.